Já estamos aqui em conversa porque o tema da poupança parece que ainda não terminou. Uma boa forma de poupar, muito provavelmente, é deixar de fumar. Saiu agora um estudo que revela que os portugueses fumadores gastam por ano 1.150 euros. É disso que vamos falar com o nosso próximo convidado, o professor António Araújo, da Associação Portuguesa contra o Cancro do Pulmão. Bem-vindo, professor, ao Porto Live. Com muito prazer que o recebo para nos falar então deste vício, um vício que ainda é de muitos portugueses. Este estudo traz algumas revelações surpreendentes ou a Associação já tinha noção que se gastava muito? Este estudo veio trazer algumas confirmações e mostrar-nos alguns dados interessantes. Gastámos muito, já nós sabíamos. Sim. Em média, um português acho que gasta cerca de 22 euros por semana, que é muito em tabaco. Muito. Fuma cerca de 18 cigarros por dia, que é muitíssimo. Muito. Começa a fumar a partir dos 16 anos e meio, que é muito cedo. Depois tem algumas curiosidades, por exemplo, grande parte dos ex-fumadores, cerca de 1 em cada 10 apenas é que teve ajuda para deixar de fumar, o que é muito pouco. A maior parte dos ex-fumadores apenas aguenta 8 meses sem fumar, antes de reiniciar o consumo de tabaco. Quando pensa que já está livre do vício e vai a um jantar e depois cai na tentação, ou não é assim? Não, viu-se que a principal causa para reiniciar o consumo de tabaco são os problemas nos locais de trabalho, o que é uma coisa que nos preocupa. Depois a seguir vêm os problemas familiares e em terceiro lugar, aí sim, o grupo social em que está inserido continuar a fumar. Mas repare bem, se são os problemas no local de trabalho o principal motivo para se reiniciar o consumo de tabaco, imagina agora com os problemas que Portugal atravessa e com que vai atravessar nos próximos tempos, o incentivo que as pessoas que deixaram de fumar têm para reiniciar o consumo. Até podemos ser otimistas e dizer assim, há cada vez mais portugueses com local de trabalho, não é? Portanto, se calhar, muito provavelmente há muitos a deixarem de fumar, mas não é assim. Não, é claro que não é, infelizmente não é assim. Estes números merecem toda a atenção, não só daqueles que se deparam com... e médicos e professores que se deparam com as doenças diariamente dos portugueses, mas também aqueles que fumam todos os dias e aqueles que fumam indiretamente, porque ainda há muitos que fumam indiretamente e que sofrem todas as consequências. Há um número muito grande ainda de fumadores passivos. Nós vamos vou-lhe tentar dar uma noção da importância do tabaco. O tabaco é responsável por cerca de 80% dos casos de cancro de pulmão. E o cancro de pulmão são cerca de 3.700 a 4.000 novos casos por ano em Portugal. E destes, segundo o Observatório Nacional de Doenças Respiratórias, morrem por ano cerca de 3.600 pessoas com cancro de pulmão. Fazendo a conta, são cerca de 10 doentes com cancro de pulmão que morrem por dia em Portugal. E isto muito por culpa do tabaco. 10 doentes? 10 doentes por dia. É muita pessoa a morrer. É um número muito assustador. Portanto, tudo que nós fizermos para levar as pessoas a deixar de fumar, sabendo que o tabaco é responsável por cerca de 80% dos casos de cancro de pulmão, estamos a contribuir para que daqui a uma década este número venha a diminuir significativamente. E a lei que saiu em Portugal há uns anos atrás não foi propriamente uma lei contra o tabaco, foi uma lei de proteção ao não fumador, nomeadamente com a proibição de fumar em locais fechados, em restaurantes, bares, etc. E com isto conseguiu apenas diminuir cerca de 5% do consumo de tabaco, o que é muito pouco. E todos estes portugueses que enfrentam dificuldades, nós pensamos, e isto é um facto, há muitos portugueses que deixam de fumar por causa da importância financeira que tem este vício ao final do mês, mas há muitos que optam por situações mais baratas, como por exemplo o tabaco de enrolar, ou encontram outras soluções. É uma questão muito curiosa, porque realmente há um número muito apreciável de pessoas que deixam de fumar pelo preço, e o preço é um dos fatores dissuasores do início do consumo de tabaco. Quanto mais caro for o tabaco, menos os jovens têm acesso ao tabaco, mas depois leva realmente ao consumo de outro tipo de tabaco, o tabaco de enrolar, o tabaco de importação ilegal, que também causam os seus problemas e problemas bastante mais graves. Por exemplo, o cancro do pulmão mudou em termos de características nos últimos anos, nos últimos 20 anos, porque se mudaram os consumos de tabaco, os hábitos. Passou-se do tal tabaco de enrolar, sem filtro, para o tabaco com filtro. E isto diminuiu
o diâmetro das partículas inaladas, e ao diminuir o diâmetro das partículas inaladas, modificou o tipo de cancro que as pessoas contraem. Se voltarmos novamente ao tabaco de enrolar, muito provavelmente voltamos há 20 ou 30 anos atrás. Claro, mas a doença não desaparece. Pelo contrário. Este estudo revela então que ainda há muita coisa para ser feita e por isso mesmo com certeza que surge uma campanha com um nome muito curioso, Deixa de fumar, o céu pode esperar. Nós acreditamos que nenhuma ação isolada vai conseguir diminuir o consumo de tabaco. É forçoso realmente haver toda uma série de ações concertadas. Falamos no preço do tabaco, mas temos que falar sobretudo em sensibilização das pessoas. E daí esta campanha. O mês de novembro foi o mês Aliás, o cartaz está no ar neste momento, desculpe interromper. Exatamente. O mês de novembro é o mês do cancro de pulmão e daí toda uma forte campanha nossa da Pulmonal e da Associação Portuguesa de Luta contra o Cancro de Pulmão para tentar combater este vício. Vamos ter ações de rua, vamos ter voluntários por todo o país a partir do dia 17 de novembro para distribuir bilhetes, para distribuir crachás e, sobretudo, para pedir às pessoas que deem cigarros não fumados, no sentido de lhes retirarmos esses cigarros e depois, mais tarde, pudermos dar a um artista plástico para fazer uma escultura para podermos vender. Vamos ter spots publicitários na televisão, vamos ter spots publicitários no metro do Porto, vamos ter este cartaz nos pacotes de açúcar dos cafés Delta e vamos ter as equipes de árbitros da 11ª jornada da Liga de Futebol a entrar em campo com as camisolas da campanha. Tudo isto no sentido de sensibilizar as pessoas. É preciso que elas percebam os malefícios do tabaco, é preciso que elas percebam os riscos que correm ao fumar, não só do cancro de pulmão, mas também de doenças ditas benignas, como a bronquite crónica de fumador e a DPOC. Sim, porque há outras. Porque há outras, claro, e que realmente haja um esforço ativo, um esforço consciente das pessoas para deixarem de fumar. Muito obrigada, professor, pela presença no nosso programa. Esta grande sensibilização e campanha começou no Porto Alegre também, portanto já fizemos a nossa parte. Vamos